E eu agora passo a palavra para o professor Ricardo, para que ele possa fazer a sua apresentação. Muito obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Então, queria agradecer, primeiro de tudo, a comissão organizadora do evento, professor Jadir, professor André, Marcelo, Alterives, obrigado pelo convite. Está sendo um prazer, já é o segundo congresso que vocês organizam, que eu faço parte, e também agradecer também a companhia da Ana, da Lindinaura, que foi minha colega de mestrado há um tempo atrás, e também do Luiz. Eu vou pegar uma certa carona no que Ana e Lindinaura já trataram, e vou falar um pouquinho para vocês a respeito da homossexualidade. Eu escolhi como título para minha apresentação a constituição do homossexual como anormal. E a proposta vai ser justamente tentar, óbvio que em linhas gerais, tentar mostrar como se deu a construção dessa ideia de que o homossexual é anormal, certo? E, claro, problematizar essa concepção de que a homossexualidade é da ordem do anormal, é da ordem do desvio, ou é da ordem da perversão. Isso vai ser feito com base na Butler, principalmente em relação ao livro Problemas de Gênero, e do Foucault eu vou pegar como base algumas considerações que ele traz, tanto no Vigiar e Punir, como no curso Os Anormais, curso que ele deu no Collège de France, que saiu em livro depois e que é mais ou menos contemporâneo ao Vigiar e Punir. Portanto, base, Problemas de Gênero da Butler, Vigiar e Punir do Foucault e Os Anormais do Foucault. O que me chama a atenção nessa questão é do meu lugar de psicanalista. Tá? É muito comum, a gente pode dizer que é quase unânime, a gente se deparar com o sofrimento de sujeitos homossexuais que se perguntam por que eu sou anormal? O que aconteceu de errado comigo para eu me tornar homossexual? Qual foi a falha genética? Será que a causa da homossexualidade é genética? Será que é algum trauma de infância? Certo? Como se fosse sempre algo da ordem do erro, algo da ordem de um problema, algo da ordem de um desvio de um caminho normal que tivesse promovido o advento de uma homossexualidade. Tá? E a gente vai ver que, surpreendentemente, não foi sempre que essa questão foi colocada. Essa questão foi colocada a partir do momento que a homossexualidade foi colocada, foi construída enquanto algo natural. Né? Essa construção discursiva, científica, médica, de que a homossexualidade é da ordem do anormal, ela não tem nem muito tempo. Tá? Ela tem menos de 200 anos. Mas como isso é passado de geração para geração,
de um modo muito rígido, de um modo muito cristalizado. A gente tende a pensar de que sempre foi assim e que faz parte da natureza da homossexualidade ser errada, ser desviante, ser anormal, ser pervertida. E quanto mais a gente naturaliza, quanto mais a gente toma como natural, mais a gente perde o senso crítico. Tá? Mas a gente vai perdendo a oportunidade de desconstruir essa concepção e ver para além da questão da moralizatória, da normalidade, uma sexualidade desejante, uma sexualidade pulsante, como é qualquer outra sexualidade. Tá? Esse livro da Butler, Problemas de Gênero, ele é dos anos 90, ele ficou popularizado no Brasil muito tardiamente. A gente começou a discutir Butler no Brasil já mais ou menos em 2005, 2010, por aí. Mas ele é um artigo ele é um livro bem anterior. É um livro que vai revolucionar determinadas concepções, né? E a Butler ela vai trazer uma série de problemas para o movimento feminista de até então. Um movimento que estava por demais assentado na categoria do gênero, certo? É um movimento feminista que, de certa maneira, fazia o gênero social prevalecer sobre o sexo natural. Isso desessencializaria a mulher enquanto algo natural, certo? E a mulher passa a ser algo da ordem da construção social, algo que alguém pode se tornar. E isso, inclusive, é muito bacana, porque abre espaço para alguém que tenha um pênis se tornar mulher, e isso ser visto como uma coisa absolutamente plausível. Tá? A Butler fala que não é... Ela começa a colocar uma série de problemas nessa questão. Tá? Porque está certo. A gente deixou de ver as coisas do ponto de vista da natureza, passou a ver as coisas do ponto de vista da cultura. Mas ainda assim, a gente só está conseguindo ver dois gêneros. Ainda assim, a gente só está conseguindo ver ou homem ou mulher. E talvez entre homem e mulher exista uma pluralidade imensa de gêneros que talvez até ultrapassem o domínio do masculino e do feminino. Essa é uma questão queer. Tá? E eu quero tentar pensar esse mesmo dinamismo, essa mesma desconstrução em relação ao desejo sexual. Tá? A gente tem como natural de que há uma heterossexualidade normal, uma homossexualidade anormal e uma bissexualidade que, ora, está entre o domínio do normal ou do anormal, mas do plausível, pelo menos, tá? A questão é pensar que, para além dessas três orientações sexuais, para além dessas três formas de desejar, talvez exista muita coisa entre uma homossexualidade e uma heterossexualidade, coisas que talvez ultrapassem isso. É como a Ana estava falando, trazer à tona a questão da diferença. De repente, se há 6 bilhões de pessoas no mundo, de repente há 6 bilhões de orientações sexuais diferentes, sendo que uma não necessariamente é anormal e as outras 5 bilhões, 999 milhões sejam anormais, ou então referidas numa hierarquia a essa norma. São sexualidades apenas diferentes. Tá? E um modo da gente resistir a essa concepção de que a heterossexualidade responde à norma e a homossexualidade ao desvio, à perversão, é tentar ver como é que essa concepção foi constituída.
certo? É claro que esse é um percurso imenso que eu não vou conseguir dar conta, que ninguém conseguiu dar conta ainda disso, mas eu vou trazer alguns elementos para a gente poder discutir, tá? A pergunta é: será que a afirmação de que o homossexual é anormal é uma verdade em si? Ou será que ela é uma verdade produzida, uma verdade construída por determinado saber científico? Será que ela é uma verdade absoluta e, portanto, impossível de desconstruir? Ou será que ela é uma verdade histórica, uma verdade contingencial, uma construção discursiva, uma construção social? Foucault e Butler vão optar pela segunda opção, por ver a homossexualidade como a questão da homossexualidade ser anormal como uma verdade construída pelo discurso científico, pelo saber médico, tá? E o Foucault vai mostrar como é que essa concepção foi justamente constituída, como essa concepção adveio a partir da análise de uma forma bastante peculiar de poder que apareceu no mundo, que foi aparecendo no mundo ao longo dos séculos 17, ao longo do século XVIII, mas que atingiu o seu ápice no final do século XVIII e no século XIX, até metade do século XX, que se chama o poder disciplinar, que a gente também pode chamar de poder da norma. Esse poder disciplinar é aquele poder que começou a mostrar as suas forças quando surge uma certa ideia, tá, de que talvez seja possível acabar com a criminalidade se a gente disciplinar a população. Ou seja, uma população disciplinada não vai ser uma população criminosa. Se a gente disciplinar, se a gente educar os corpos desde o início, o crime talvez seja extinto da face da Terra. Essa é uma verdade que também é construída, a gente repete, que a gente também toma como natural, e a gente sai repetindo isso pelos 4 pontos, pelos 4 cantos do mundo: vamos investir na disciplina, vamos investir na educação, né? Mas ela não é uma verdade absoluta, isso há falhas, tá? Há pessoas disciplinadas criminosas, há pessoas não disciplinadas não criminosas, mas a gente toma como uma verdade absoluta, tá? Essa ideia surgiu ao longo desses séculos, século XVIII, século XIX, tá? E passou a ser imprescindível que a gente, que esse poder da norma atingisse o sujeito, esse poder da disciplina, e aí disciplina naquela época era sinônimo de norma, tá? O disciplinado era sinônimo de anormal, atingisse os corpos desde muito cedo, certo? O homem se torna uma questão: como disciplinar o homem? E o Foucault vai situar justamente aí o solo necessário e fértil ao surgimento de todas as ciências humanas, encarregadas de estudar o homem, para melhor discipliná-lo, e se ele for indisciplinado, para melhor corrigi-lo. A psicologia nasce aí, a pedagogia nasce aí, psiquiatria, neurologia. Todas as chamadas ciências humanas só encontram a sua razão de ser nesse momento que o homem se tornou uma questão, como o homem se tornou algo a ser normatizado, algo a ser disciplinado. Tá? E é interessante o quanto que são os próprios cientistas, é a própria ordem do saber que adquire o poder de construir o indivíduo, né? No seio da família, psicólogos, pedagogos vão construir uma série de concepções a respeito do que seria uma família normal. Tá? Aquela família capaz de transformar uma criança num bom adulto,
O que seria uma família normal? O que seria um bom adulto? O que seria uma boa criança? O que seria um bom menino? O que seria uma má menina? O que um menino deve fazer para ser normal? O que uma menina deve fazer para ser normal? Esse discurso psicológico, pedagógico, psiquiátrico invade também as escolas. Tá? Surge a ideia do bom professor, a ideia do mau professor, do aluno disciplinado, do aluno anormal. Tá? Atinge até as prisões que vão se constituindo ao longo dessa época, porque também surge a ideia do bom presidiário, do mau presidiário. Né? E o que a gente faz com esses anormais? Esses anormais a gente manda para o psicólogo. Né? E o Foucault ele vai, de certa forma, ironizar a psicologia, dizendo que a psicologia é aquela ciência que se propõe a tratar daquilo que ela própria criou, daquilo que ela própria produziu. Ele fala isso em relação à psicologia, mas isso também é válido para a psiquiatria, para a pedagogia, para as ciências humanas e sociais em geral. Tá? A gente cria um determinado problema em relação à norma, a gente inventa um transtorno, a gente inventa uma indisciplina e vamos tratar desse indisciplinado, desse anormal. A questão é que não tardou muito para que essa divisão moralizatória entre o normal e o anormal, entre o bom e o ruim, atingisse também a sexualidade. Tá? E logo, cientistas passaram a construir a ideia de que há uma sexualidade normal, no caso a heterossexualidade, ou uma sexualidade e uma sexualidade anormal, no caso, tudo o que escaparia à heterossexualidade. E isso se deu a partir de uma noção, segundo Foucault, a partir de uma noção que foi de um conceito oriundo da psiquiatria, que surgiu mais ou menos por essa época também, que é um conceito de instinto. Tá? De modo que a psiquiatria do meio para o final do século XIX toda se organizou em torno desse conceito de instinto. Como é que esse conceito de instinto surgiu para o Foucault? Ele surgiu a partir de um certo atravessamento entre a psiquiatria e a criminologia. De modo que no início do século XIX houve uma série de reformulações no Código Penal francês, certo? E essas reformulações passaram a demandar laudos psiquiátricos dos criminosos. Havia um determinado criminoso em julgamento, e se esse criminoso fosse considerado como um doente mental, entre aspas, como um louco, como um delirante, tá? Pela psiquiatria, ele teria sua pena reavaliada e coisas do tipo. E a psiquiatria, ela precisava desse elo necessário com a criminologia, porque a psiquiatria, ela sempre, desde a constituição dela, um pouquinho antes disso, ela sempre ficou meio que derrapando, a medicina não aceitava, a psiquiatria queria ser um ramo da medicina, a psiquiatria queria ter um status social, tá? E esse elo com a criminologia deu a psiquiatria esse estatuto, e as coisas foram caminhando por algum tempo dessa forma, com uma aliança entre a psiquiatria e a criminologia, laudos psiquiátricos que o Foucault descreve, chama de grotescos, tipo, atesta-se que esse criminoso já tinha propensão para o crime porque desde criança ficava cortando compulsivamente cabeças de repolho. Tá? São coisas que ele chama de grotescas e que aparecem nesses laudos dos grandes psiquiátricos, tá? Dos grandes psiquiatras da época. Até que surge uma série de casos que
confundem tudo o que está acontecendo aí. E um caso paradigmático é o da Henriette Cornier, que é o caso de uma moça, uma jovem senhora, que um dia se ofereceu para tomar conta do bebê da vizinha, enquanto a vizinha saísse. E enquanto ela tomava conta da bebê da vizinha, ela mata a bebê, corta a cabeça fora, e quando a vizinha chega, ela fala: olha, a sua bebê está morta. Ela joga a cabeça da criança pela janela e fala assim: olha, eu mereço a pena de morte. Psiquiatras começaram a se amontoar em meio a acusações e a defesas dessa jovem senhora. Tá? Muitos falavam assim: não, ela teve um episódio melancólico durante a juventude, então ela é doente mental, ela abandonou um filho, então ela é doente mental. Mas o que prevaleceu aí foi a ideia de que ela agiu por instinto, certo? É a partir desses casos que o instinto vai entrar em cena na psiquiatria. A gente tem uma pessoa disciplinada, uma pessoa controlada, uma pessoa normal, mas que de repente é tomada por algo que os psiquiatras chamaram de um impulso avassalador, de um perigo incontornável, de uma explosão de afetos que levam eles a cometerem crimes. E se fala muito em instinto. Instinto disso, instinto daquilo, instinto de tudo quanto é tipo, tá? De modo que tudo que escapasse à disciplina, tudo que escapasse à norma, tudo o que escapasse ao controle era instintivo e, portanto, poderia ser objeto de tratamento, estudo e pesquisa psiquiátrico. A psiquiatria deixa de estudar apenas o delírio, os casos de delírio, os casos de alucinação, os casos de crimes, tá? E passa a estudar tudo aquilo que escapa à disciplina, tudo que escapa à normalidade. E, por outro lado, também esse conceito de instinto acabou ajudando a psiquiatria a ter um embasamento biológico que ela tanto desejou, né? Então, surgiu também essa ideia de vamos associar a normalidade à anormalidade, vamos associar os desvios do instinto a algo biológico, a algo genético, a um distúrbio fisiológico. Então, é normal o indivíduo controlado e anormal o indivíduo que é tomado por paixões, certo? Sendo que essas paixões podem ser explicadas pelo ponto de vista da biologia. E não foi só isso, bastou uns pouquíssimos anos para começar a se falar de um instinto sexual, tá? Há um instinto sexual normal, há um instinto sexual disciplinado, há um instinto sexual regular, e tudo que escaparia a isso seria da ordem do desvio, da anormalidade, da perversão. Começam a surgir as espécies, tá? O instinto sexual surge no primeiro manual de psicopatologia sexual pelo Heinrich Kahn, K-A-A-N, não foi traduzido para o português, tá? Mas ele fala justamente que o instinto humano é essa coisa que talvez, o instinto sexual humano talvez seja a mesma coisa do que esse instinto sexual animal, tá? Mas propenso a vários desvios. Qual é o alvo sexual normal? É o ato da cópula, é a penetração pênis-vagina, certo? Mas isso só é possível
na puberdade. Então, antes disso, o instinto sexual se desvia já desde sempre desse alvo inicial e pode criar, desse alvo privilegiado, e pode criar propensões a desvios constantes, a desvios permanentes. Então, a gente tem que ficar de olho no instinto sexual, tá? Surgem várias espécies. Homossexual, voyeuristas, fetichistas, exibicionistas, sádicos, masoquistas. Alguns colocam que o uso oral, que o uso anal também é da ordem do desvio, é da ordem da perversão, tá? E, gente, isso tem muito pouco tempo, mas são concepções que a gente abraça de uma forma muito forte, tá? Não são verdades absolutas, são verdades construídas. É claro que o caminho é muito mais abrangente do que esse que eu trouxe para vocês, é só para dar um start para possíveis pesquisas futuras, para futuras questões, para futuros posicionamentos, mas tentar mostrar o quanto que essa ideia foi construída é resistir a essa concepção da homossexualidade enquanto anormal. É uma das formas das resistências possíveis. Tá? Basicamente isso que eu preparei para trazer. É claro que sempre fica coisas a dizer, né? É isso. Obrigado. Obrigado.